Boa tarde, galera. Nosso grupo irá apresentar hoje sobre responsabilidade civil do Estado. Irei ler o caso concreto rapidamente para vocês poderem interagir conosco em relação ao assunto. Antônio estava lendo o jornal na pequena varanda da sua casa quando foi atingido mortalmente por uma bala proveniente de uma troca de tiros entre policiais e traficantes em um morro próximo. Viúva e filhos de Antônio querem ser indenizados pelo Estado por danos materiais e morais. Provado que o projétil partiu efetivamente da referida troca de tiros, examine a responsabilidade do Estado nas seguintes hipóteses. Bom, temos 3 hipóteses a serem apresentadas durante o decurso do vídeo. Bom, em relação à primeira alternativa no qual iremos responder, fala sobre a bala ter partido da arma do traficante. Bom, primeiramente vamos adentrar ao assunto de que o Estado ele tem um dever de coibir a segurança pública. Ele tem um direito, ele tem um dever de coagir, de coibir a criminalidade. Bom, em relação aos policiais irem aos morros, a determinados pontos das cidades, sim, eles têm sim que irem aos pontos, fazer essa operação, mas com a forma adequada. Tem sim que combater a criminalidade, as drogas, a todo e qualquer ato ilícito praticado por determinada pessoa. Porém, o que aconteceu, infelizmente, e o que vem ocorrendo é que as balas perdidas provenientes durante a operação. O que aconteceu com a vida de Antônio, no qual teve sua vida ceifada por um disparo de uma arma. Bom, em relação à alternativa, é de uma arma do traficante. Primeiramente, para falar de uma arma do traficante, vamos adentrar em relação ao assunto do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, ele prevê que nenhuma das pessoas devem possuir, a não ser que elas estejam relacionados a um rol de pessoas que é estabilizados a possuir determinada arma. Se eles não estão nesse rol, eles não possuem, não têm o direito de ter essa arma. Vamos diferenciar que a possuir é diferente de portar a arma. Em relação à operação no qual ocorreu durante a execução que teve a vida de Antônio ceifada, o Estado ele vai ter que responder em relação à vítima. Porque a família agora está amparada, perdeu um ente querido no qual ele sustentava sua família por uma bala perdida, por uma operação mal feita ou por algo do tipo. Bom, em relação à responsabilidade civil, existem 3 elementos essenciais para ocorrer: a conduta, o nexo causal e o dano. Ocorre necessariamente a obrigação devida de indenizar alguém, ou seja, uma compensação de maneira a anular, reduzir ou reparar um dano. No caso de Antônio, o que aconteceu foi a reparação do dano, onde a família veio pedir depois que ocorreu o fator morte. A reparação do dano causado a terceiros pode ser feita no âmbito administrativo, desde que a administração reconheça desde logo a sua responsabilidade e que haja entendimento entre as partes quanto ao valor da indenização. De acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, quem responde pelo prejudicado é a pessoa jurídica causadora do dano, a qual tem ação de regresso contra o agente, desde que este tenha agido com dolo ou culpa. Entretanto, a forma na qual foi abordada a ação policial contra os traficantes foi, no entanto, incoerente. Se supomos que a bala foi disparada da arma do traficante, como Tássia havia dito, tem que haver a coação do Estado em relação à criminalidade, sim, mas de maneira correta. Por mais que seja comprovada que a bala perdida tenha sido disparada pela arma do traficante, é dever do Estado arcar com isso. O Estado tem dever de promover segurança pública para todos. E essa segurança foi violada desde o momento em que houve essa conduta, essa troca de tiros. Nesse âmbito, o nexo causal levou à morte de Antônio, uma pessoa inocente que não estava fazendo parte dessa troca de tiro. O bem jurídico ali foi rompido e o dano do qual causou tem que ser reparado, sim. A Polícia Militar, ele é um agente que presta serviços públicos e também é portador e titular dos direitos e deveres do Estado. Ele não possui uma personalidade jurídica, mas ele faz parte do órgão estatal.
A gente sabe que a administração pública ele visa proteger o interesse coletivo acima do interesse particular e que isso é um princípio, o princípio da supremacia do interesse público. Mas a gente tem que ficar atento de que a partir do momento que esse interesse do coletivo causa um dano, seja moral ou material a um particular, é inadmissível que um particular aceite ficar no prejuízo por causa desse instituto. Com isso, temos a garantia da Constituição de 88, basicamente no seu artigo 37, parágrafo 6º, que afirma que o Estado e as empresas de direito ou órgãos de direito privado que prestam serviços ao Estado, eles devem arcar com os prejuízos causados aos particulares, porque as ações tomadas que visam a coletividade, eles não devem prejudicar o direito de outrem, entendeu? A gente sabe que os atos praticados pelos agentes públicos têm um fim público e, mesmo que de forma irregular, ela advém de uma ordem do Estado. Então, assim, automaticamente, ele se responsabiliza por qualquer dano causado a terceiro. A gente sabe que o policial, a polícia em geral, é responsável pela segurança pública. E a gente sabe que a bala, ela não veio da mão do Estado. Mas a gente, como foi dito antes, o Estado ele age por intermédio dos seus funcionários públicos. Então, assim, qualquer dano causado, o Estado deve responder por essas lesões. Então, automaticamente, o Estado deve indenizar a vítima, ou seja, a família do seu Antônio, porque isso é uma regra clara da responsabilidade objetiva do Estado. Claro que a gente não quer tirar a responsabilidade civil do policial. Ele possui também uma responsabilidade que é subjetiva, que vai ser analisada internamente por meio do seu dolo ou sua culpa. Isso aí está garantido no artigo 43 do Código Civil, mas o que queremos chamar a atenção aqui é que, além da responsabilidade subjetiva que o policial possui, há também uma responsabilidade objetiva garantida pela Constituição do Estado sobre essa família prejudicada. Então, como muitos já sabem, a polícia ela tem meio que um dilema, que todas as polícias seguem esse dilema. Agora sim, claro que em cada estado, cada lugar, tem as suas especificidades. Então, eu retirei um pequeno trecho que estava no site da Polícia Militar de Tocantins, que diz o seguinte: o papel da polícia, em linhas gerais, trata-se do patrulhamento ostensivo, por isso as fardas, que realçam a ostensividade do poder de polícia, passando segurança e sociedade. Destaca-se também como força pública, primando pelo zelo, honestidade e correção de propósitos com finalidade de proteger o cidadão, a sociedade, os bens públicos e privados, coibindo atos ilícitos penais e infrações administrativas. Então, já deixou bem fixado agora o que é o papel da polícia. Agora, visto que as autoridades policiais têm o dever de manter a ordem pública, a partir do momento que um cidadão está em sua casa e é surpreendido com um disparo, que no caso foi fatal, não conseguiu manter essa ordem pública, né? E não há como negar a responsabilidade do Estado ante o exposto. Por quê? Os policiais, eles agiram, de certa maneira, com uma certa negligência e um certo descaso. Porque a partir do momento que está na zona residencial e está tendo uma troca de tiros entre policiais e bandidos, o policial ele tende a se preocupar muito com a vida dos terceiros. Então, a partir do momento que ele efetuou um disparo e uma bala perdida atingiu terceiros, ficou comprovado que ele agiu com a negligência e um certo descaso, pois estava pondo a vida de outros em risco. E não pode se excluir a responsabilidade do Estado. Por quê? Não foi uma força maior, não foi uma intervenção de terceiros, não foi culpa da vítima, a vítima estava lendo um jornal na porta de sua casa, e não foi um caso fortuito, que foi uma coisa assim divina. E, professora, eu trouxe também aqui uma ementa do TJ do Distrito Federal, que diz o seguinte: ela trata sobre uma morte de uma criança, e ela comprovou o nexo causal, assim como o nosso caso também. Então,
Comprovado que a criança faleceu no quintal de sua casa em decorrência do disparo efetuado por policial militar durante perseguição a supostos criminosos, tanto basta para definir a responsabilidade do Estado. Nesse caso, e em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por dano material, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima. Súmula STF 491 e precedentes do STJ. Majora-se o valor fixado para compensação do dano moral, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Então, como já foi citado por minha colega, podemos perceber que nessa atitude há um nexo causal, que seria o quê? Seria o nexo causal entre a atividade dos policiais, que caracteriza-se como administração, que seria o quê? Seria o disparo da arma pelo policial, e o evento doloso, que seria o ferimento, ou no caso a morte. Então, provando que o tiro que atingiu o particular partiu da arma do policial, surge para o poder público o dever de indenização, sofrendo o indivíduo um prejuízo em razão da atuação estatal, que seria a atuação do Estado, mesmo ela sendo regular ou irregular, em relação ao interesse da coletividade. É devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade de todos na repartição dos ônus e encargos sociais. Oi, gente. Eu vou falar sobre a alternativa 3 quanto à responsabilidade do Estado a respeito das balas perdidas. Então, ao decidir promover uma operação policial baseada em um confronto numa área densamente habitada, o Estado assume sim a responsabilidade pelos danos que poderão advir dessa operação. Então, ele responde sim objetivamente pelos danos causados pelas balas perdidas, ainda que não seja possível identificar se essa bala realmente partiu da arma de um policial em confronto. E ao optar por fazer uso da força numa operação policial de segurança pública, o Estado ele assume a responsabilidade objetiva também pelas vidas de terceiros, conforme consta no artigo 37 da Constituição Federal, mais especificamente no parágrafo 6º, que fala: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, a partir disso, a gente pode ver que nos dias de hoje é necessário que haja um planejamento detalhado dessa operação policial. É preciso que o Estado ele promova um trabalho de inteligência prévia para identificar, primeiramente, qual é o objetivo dessa operação, qual é o alvo dessa operação, e a partir de todas essas informações, especificar qual é o melhor método que vai ser utilizado durante essa operação policial e, especialmente, prever os danos que poderão advir dessa operação para a população e também para o Estado, né? Então, será que é necessário que mais pessoas precisem morrer, que mais João Pedro sejam assassinados durante essas operações policiais para que eles precisem tomar alguma atitude? Infelizmente, o caso do João Pedro foi um que veio à tona, mas a gente não sabe quantos outros não foram acobertados, né? Então, é isso, pessoal. Minha colega Liz vai falar mais um pouco sobre esse assunto. Obrigada. Quando um terceiro alheio ao combate é atingido em uma operação policial, há um dano direto ou indireto, previsível, inaceitável e ilícito. O Estado decide, em uma atuação administrativa, realizar uma operação policial dentro de uma comunidade habitada por cidadãos comuns e, especialmente, crianças, provocando um confronto armado e violento com os grupos criminosos que controlam a área. O Estado também assume diretamente o dano colateral que tal decisão possa advir, pois danos são previsíveis de ocorrer. Dessa maneira, pouco importa se Antônio morreu devido a disparos feitos por armas de policiais ou traficantes. A decisão do Estado de invadir a comunidade já lhe traz responsabilidade objetiva pelos danos que ocorreram na operação.